Após o fim da Mansão do Lago, tudo pareceu mudar para os Hunters. O cenário, que antes vibrava com criatividade, adrenalina e união, de repente ficou mais silencioso. A energia, que antes parecia transbordar, deu lugar a uma fase de transição, marcada por incertezas. E tudo isso nos fez perceber uma coisa: talvez a melhor fase dos Hunters tenha ficado para trás. Mas é aí que entra uma das verdades mais difíceis de aceitar na vida. Para que coisas boas possam vir, outras coisas têm que ir. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu vou te mostrar como um plano de 8 anos atrás, postado no canal do Renato Garcia, se tornou realidade diante dos nossos olhos. Então já aproveita e se inscreve no canal do Micas e também na Central Félix Barreto, pois nos dois nos juntamos para poder produzir o melhor conteúdo, então deixa o like e bora pro vídeo. Antes de falar sobre o presente, precisamos voltar ao ponto que transformou tudo, tá? A gente precisa revisitar a tão falada, tão lembrada e tão lendária Mansão do Lago. Porque para entender o presente dos Hunters, a gente precisa mergulhar no passado deles. E nada foi mais significativo, mais importante, mais simbólico para o crescimento desse grupo do que aquela casa. Aquela não era só mais uma casa de gravação, e sim a maior aposta dos Hunters até aquele momento. Ali, os dias não começavam com café, começavam com ideias. O cenário era perfeito, tinha espaço, tinha natureza, tinha energia. A vibe era tão única que parecia que o próprio universo conspirava para que cada gravação se tornasse lendária. Foi naquela casa que os Hunters atingiram o ápice da liberdade criativa. Os vídeos de pesca, por exemplo, iam muito além de pegar peixe. Eles criavam um clima de amizade, de conversa verdadeira, de conexão com a natureza. Era como se cada lançamento de linha fosse também o lançamento de uma nova história, uma nova memória. Ali, o silêncio do lago criava espaço para o barulho das risadas, das provocações, das histórias sinceras que aproximavam o público de um jeito que poucos canais conseguiram fazer. Mas não era só tranquilidade. Foi na Casa do Lago também que o barulho das motos e dos carros começaram a dominar o ambiente. Foi lá que o motocross, que antes era só uma ideia maluca de alguns, virou uma possível realidade. Cada pista improvisada era o espelho de um futuro promissor que nem imaginavam. E os carros? A garagem virou um verdadeiro laboratório de velocidade. Foi na Casa do Lago que os projetos de drift se intensificaram, ganhando força, fumaça e muita borracha queimada. Os vídeos ficavam intensos, cheios de técnica e emoção. Foi nesse momento que o canal virou referência, não só em entretenimento, mas também em automobilismo. E claro, seria impossível falar da Casa do Lago sem lembrar de um certo romance que nasceu em frente às câmeras. Renan e Dani começaram ali mesmo um relacionamento quase secreto, que chamou a atenção do público de um jeito diferente. Era como se todo mundo estivesse torcendo junto. As brincadeiras viraram carinhos. As pegadinhas se tornaram momentos únicos. E o que era para ser apenas mais um vídeo virou um relacionamento que levou ainda mais carisma e conexão para o grupo. A Casa do Lago era uma máquina de gerar conteúdo, emoção e conexão e gasto. Tudo conspirava para dar certo. O cenário era perfeito, o time estava completo e o público estava completamente engajado. Era ouro puro, era sem exagero a era dourada dos Hunters. Mas e se eu te dissesse que aquilo tudo foi um erro? Quer dizer, talvez chamar de erro seja injusto. Afinal, foi ali que nasceram memórias que marcaram toda uma geração. Foi ali que projetos foram impulsionados, laços foram fortalecidos e sonhos foram concretizados. Seria covarde apagar a história só porque o desfecho não foi como esperado. Mas, quando a Casa do Lago chegou ao fim e os Hunters se mudaram para uma nova mansão, algo essencial se perdeu. Aquele sentimento de espaço para criar projetos e vídeos, infelizmente, se perdeu para dar lugar a outro sentimento. E o mais impactante de tudo isso, um dos motivos para fortalecer esse novo sentimento já estava escrito há mais de 8 anos atrás, escondido em um vídeo antigo no canal do próprio Renato. Mas com o passar do tempo morando na nova mansão, uma dificuldade começou a se tornar evidente. Criar conteúdos externos, grandiosos e com uma produção mais elaborada dentro daquela nova mansão era um desafio. O espaço era limitado. As possibilidades mais estreitas. Aquela liberdade quase infinita que a Casa do Lago oferecia já não existia mais. Era necessário improvisar, adaptar, dar um jeito, e como sempre fizeram, os Hunters deram um jeitinho. Mesmo com limitações, a criatividade do grupo não deixou de florescer.
os vídeos continuaram, e para fugir da rotina, as viagens de moto se tornaram uma boa opção. Mas não foram só viagens. Dentro da própria mansão, mesmo com todas as restrições, conteúdos marcantes aconteceram. Um dos mais lembrados? O Desafio das Mulheres, que movimentou toda a audiência. A casa virou palco de rivalidades leves, provas criativas e momentos que uniu o público ao estilo raiz do canal. Foi uma injeção de ânimo em uma fase onde muitos já achavam que o melhor tinha passado. E é aí que vem a reviravolta. Porque mesmo com todos os desafios, com todas as limitações de espaço e cenário, foi justamente nessa mansão que um novo projeto começou a ser idealizado. Um projeto que não só resgataria a essência dos Hunters, mas também a multiplicaria por 1000. Foi nessa casa, na simplicidade, na escassez de espaço, na vontade de fazer mais com menos, que uma ideia começou a ganhar forma. Uma ideia que misturava o espírito de equipe, os motores, o barro, a liberdade e o DNA do canal. E dessa ideia nasceu o que hoje é um dos maiores projetos da história dos Hunters. Sejam muito bem-vindos à Fazenda Blackstone. Na Casa do Lago, os Hunters tiveram acesso a tudo que uma grande mansão poderia oferecer. Espaço, paisagens, liberdade criativa, contato com animais, estrutura para vídeos externos e uma convivência intensa com o inesperado. Ali, eles provaram o sabor de novos mundos. O drift, o motocross, a pesca e as competições, e até o começo dos cuidados com animais. Esses mundos que hoje crescem em alta velocidade na Fazenda Blackstone, nasceram ali. Por isso, a Casa do Lago nunca foi um erro. Ela foi a chave que abriu a mente de todos os Hunters para o que poderia ser feito. Ela foi o teste. E mesmo depois que eles saíram de lá, Renato foi inteligente. Ele entendeu que, ao apostar naquela casa, estava mostrando para o grupo o que era possível construir, mesmo que naquele momento eles ainda não estivessem prontos para algo maior. Agora pare e pensa. Se eles já tinham experimentado o melhor que uma mansão podia oferecer, por que não continuar em outra mansão maior? A resposta é simples. Não exista outra mansão melhor do que a Casa do Lago. Pelo menos não em Londrina. Claro, existem mansões incríveis em outras cidades, mas mudar toda uma equipe, deixar os amigos, a família, o círculo de apoio, seria um erro irreversível. Então, em 2023, Renato Garcia seguiu o seu plano. Saiu da Casa do Lago. Não foi para uma mansão maior, foi para uma casa menor, mais aconchegante, que unisse o grupo novamente. E mais do que isso, ele precisava de algo que substituísse o que havia na Casa do Lago. Algo que só poderia ser encontrado em um ambiente mais rústico, mais livre. Algo que nasceu de forma totalmente aleatória em sua vingança de 8 anos atrás. Os cavalos. Desde a Casa do Lago, onde já havia espaço e alguns animais, os Hunters começaram a se conectar com esse lado mais rural. Mas com o tempo, os cavalos viraram parte essencial da vida de Renato e, inevitavelmente, parte do canal também. Algo que não nasceu nos últimos anos, mas que já era um sonho do Renato há anos atrás, onde já teve contato e conhecimento com cavalos, ainda que neste vídeo o intuito seja apenas uma paródia, porém o novo projeto não seria apenas uma casa que tenha como ter cavalos, pesca e motocross, seria necessário ter uma motivação maior. E foi aí que veio o estalo. Por que não fazer tudo isso do jeito Hunter? Do jeito gigante? E foi assim que nasceu o projeto Rei do Gado. E não seria exagero dizer que esse projeto salvou os Hunters, porque mais do que salvar, ele alavancou. Ele abriu portas, criou oportunidades, renovou o conteúdo e trouxe energia nova. E tudo isso só foi possível porque lá atrás eles provaram um pouco disso enquanto moravam na Casa do Lago. Foi a Fazenda Blackstone que uniu novamente todos os pontos soltos, que entregou ao mesmo tempo liberdade, conteúdo, convivência, natureza e evolução. E mais do que isso, ofereceu às famílias, aos amigos e a toda a equipe, e na frente e atrás das câmeras, um lugar de paz, de trabalho e propósito. Foi a escolha certa, a aposta certa. Agora, se tem algo que essa história inteira nos ensinou é que, para que a Fazenda Blackstone pudesse andar, a Casa do Lago teve que engatinhar. E é por isso que Fazenda Blackstone salvou os Hunters. Ela conseguiu proporcionar tudo e mais um pouco que eles precisavam, sem colocar o grupo em risco de ter que mudar de cidade e muitos não conseguirem ir por família, amigos e condição. E aí? Você consegue imaginar onde estariam os Hunters se a Fazenda Blackstone não tivesse existido?
deixa o like, se inscreve no Micas e na Central Félix Barreto, porque a qualquer momento um novo vídeo com segredos pode ser postado. Valeu por assistir e até o próximo mistério.